Entrou uma notícia aqui agora, Luca, eu quero que você acompanhe, que você vai comentar também isso, tá? Agora, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, Luca, discursa nesse momento no Congresso norte-americano, Luca. Vamos ouvir, eu quero o seu comentário depois. Our world is in upheaval. Nosso mundo está no momento muito perigoso. No Oriente Médio, muitos atos de terror confrontam os interesses de Israel, da América e dos nossos aliados árabes. Essa não é um confronto de civilizações. É um confronto entre o barbarismo e civilização. É um confronto entre aqueles que glorificam a morte e aqueles que santificam a vida. Para que as forças da civilização possam triunfar, Israel e a América precisam estar juntos, precisam permanecer juntos. Porque quando nós estamos juntos, algo muito simples acontece. Nós ganhamos e eles perdem. Meus amigos, eu vim hoje para garantir para vocês algo. Nós vamos ganhar. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, como no 17 de dezembro de 1991 e 11 de setembro de 2001, 7 de outubro é um dia que vai viver para sempre em infâmia. Era apenas um feriado em Israel e não havia uma nuvem no céu. Milhares de israelenses jovens estavam celebrando em um festival de música. E de repente, às 6h29 da manhã, onde crianças ainda estavam dormindo nas suas camas nos kibbutzim, de repente, o céu se tornou um inferno. 3.000 terroristas do Hamas entraram em Israel e massacraram 1.200 pessoas de vários países, incluindo americanos. Proporcionalmente, comparado com o tamanho da nossa população, isso é como se fosse do 29 11 de setembro em um dia. Esses monstros abusaram de mulheres, estupraram mulheres, queimaram bebês vivos, mataram pais em frente dos seus filhos e filhos em frente dos seus pais. Eles arrastaram 250 pessoas vivendo vivas ou mortas para outra parte de Gaza. Israel já retornou a casa 135 desses reféns, incluindo através das nossas operações de salvamento. Uma dessas reféns que foi liberada, Noor Gamani, está aqui conosco, sentado ao lado da minha esposa Sária. On the morning of October 7th, e amanhã do 7 de outubro, o mundo inteiro viu o olhar desesperado de Noah quando ele foi abduzido para Gaza. Eu conheci a mãe de Noah, Leora, alguns meses atrás. Ela estava para morrer de câncer.
Ela disse a mim: Prime Minister, Primeiro-ministro, I have one final wish. Eu tenho um último desejo. I wish to hug my daughter Noah. Eu quero abraçar a minha filha Noah uma última vez antes de eu morrer. 2 months ago, 2 meses atrás, a breathtaking commando rescue operation. Eu autorizei uma grande operação de salvamento com as nossas forças especiais, Who fell in this battle. Incluindo um dos nossos soldados que caiu na batalha, que morreu na batalha, e conseguiu libertar outros 3 reféns, incluindo Noah. Noah, I think it's one of the most moving things. Noah, eu acredito que essa seja uma das coisas mais tocantes. Quando o filho Noah se reuniu com a sua mãe Liora. E o desejo da sua mãe se tornou realidade. Noah, estou muito feliz de ter você aqui conosco também. Obrigado. Many hostage families are also here with us today. Muitas famílias dos reféns estão aqui conosco hoje, incluindo Eliel Bibas. Eliel Bibas is the grandfather of those two beautiful red-headed boys, the Bibas boys. Esses 2 meninos ruivos, nenês, que foram levados como reféns. Com a sua mãe. And Eliel's son. The entire family was taken hostage. A família inteira foi levada como refém. 2 crianças muito bonitas, ruivas, foram levadas como reféns. Hamas é um monstro. E agora seu filho Yotam conseguiu corajosamente fugir do Hamas. E acabou sendo morto, tentando fazer os caminhos de volta às nossas linhas em Israel. Nós também temos aqui a família dos reféns americanos. Eles estão aqui. The pain these families have endured is beyond words. A dor que essas famílias passaram acima de qualquer palavra. And I promised them this. I will not rest until all their loved ones are home. Eu não vou descansar até que todos os seus entes queridos estejam de volta a casa. Todos eles. Não vou descansar. As we speak, enquanto estamos aqui falando, actively engaged nós estamos engajados ativamente em esforços intensos para assegurar a sua libertação. E muitas dessas operações estão acontecendo agora mesmo. Eu quero agradecer ao presidente Biden pela sua ajuda incansável pelos reféns e a família dos reféns. Agradeço o presidente Biden pelo seu grande apoio a Israel depois do ataque selvagem de 7 de outubro. E que depois de ter levado 2 porta-aviões para o Oriente Médio e ajudar e estar conosco. Ele nos deu uma visita enquanto estávamos em guerra, uma visita que jamais será esquecida. President Biden and I have known each other for over 40 years. Presidente Biden e eu nos conhecemos há mais de 40 anos. Eu quero agradecer ele por mais de meio século de amizade com o Estado de Israel. Quero dizer que ele diz que é um orgulhoso sionista, um orgulhoso irlandês-americano sionista. Meus amigos, por mais de 9 meses, os soldados de Israel se sentiram um pouco desencorajados.
With us today is Lieutenant Avichai Reuven. Com hoje nosso está o Tenente Lieutenant Reuven. Avichai is an officer in the Israeli paratroopers. É um oficial no exército da parte de paraquedistas. A sua família emigrou a Israel da Etiópia. E algumas horas depois do ataque de outubro, 7 de outubro, ele colocou seu uniforme. Ele queria ir ajudar e não tinha um carro. Então ele caminhou 8 milhas até a fronteira com Gaza para ajudar o nosso exército. You heard that right? He ran 8 miles. Vocês escutaram isso corretamente. Ele correu 8 milhas, foi até as linhas de frente, matou vários terroristas e salvou muitas vidas. Avichai, todos nós honramos o seu heroísmo impactante. Ao lado de Avichai, tem o sargento-mestre Ashraf Al-Bahir. Ashraf é um veterano na comunidade islâmica de Rat. Também ele matou muitos terroristas e também foi não só na base militar, mas foi para várias outras comunidades dos kibbutzim para salvar várias pessoas. Assim como Ashraf, os soldados muçulmanos da Força de Defesa de Israel combatem ao lado de judeus, cristãos e drusos como uma única nação. Um terceiro herói, Tenente Asa Surfer, também está conosco hoje. Asa fought as an officer in the tank corps. Asa lutou Ele lutou conosco numa batalha de tanques e ficou ferido na batalha. E ficou ferido depois de proteger os seus outros amigos soldados por conta de uma granada. Perdeu uma parte do seu olho. Ele está se recuperando. Incrivelmente, depois de pouco tempo, Asaf depois voltou a participar na guerra ativamente como um dos comandantes. Eu acabei de saber que há um quarto herói aqui. Tenente Hamel, que perdeu uma perna em Gaza e continuou a lutar. Meus amigos, esses são os soldados de Israel. Sem se curvar, sem ter medo, são pessoas realmente sem medo, destemidos.
As the Bible says, como a Bíblia diz, they shall rise like lions. They have risen like lions. Eles irão se levantar como leões, como os leões de Judá, como os leões de Israel. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, the men and women of the IDF, os homens e mulheres da Força de Defesa de Israel vêm de todos os campos da sociedade israelense, de todas as cidades, de todas as cores, de todos os credos, da esquerda e da direita, religiosos ou seculares. Todos têm os espíritos indomináveis dos Macabeus, os lendários guerreiros judeus da antiguidade. The father of one of those Maccabees. Aqui está conosco, está um deles, que sobreviveu ao Holocausto e fugiu para a América. Como um homem jovem, ele mudou para Israel e teve filhos. E um dos seus filhos foi nomeado Moshe como seu pai. E ele liderou uma das suas nossas unidades. E atuou enquanto educava 6 crianças suas. E depois de aposentar, ele se voluntariou para voltar ao combate. E essa vez ele infelizmente morreu quando uma armadilha foi montada com uma granada perto de uma mesquita. E antes de morrer ele disse isso: se o Estado de Israel não tivesse sido estabelecido depois do Holocausto, a imagem da memória coletiva, muitas das crianças nascidas no gueto de Varsóvia, que nasceram com os rifles dos nazistas apontados para eles, só por conta do nascimento de Israel, por conta da coragem dos soldados como meu filho Moshe, o povo judeu não é mais... o povo de Israel não é mais indefeso na frente dos seus inimigos. Yechiel, please rise so we can honor your son's sacrifice. Nahir, por favor, levante para que nós possamos honrar o sacrifício do seu filho e honrar também a você e todas as famílias de Israel, muitas das quais estão aqui conosco e que sacrificaram os seus filhos e seus familiares para lutar por nós. Não será em vão, porque para Israel nunca, de novo, não pode ser uma promessa vazia. Tem que ser sempre um voto sagrado. E depois do 7 de outubro, nunca se repetirá de novo, significa agora. Meus amigos, derrotar nossos inimigos brutais com coragem e clareza. Clareza começa através de saber a diferença entre bom e ruim. Muitos protestos contra Israel, muitos deles escolhem estar do lado ruim, escolhem estar ao lado do Hamas. Eles estão com estupradores e assassinos. Eles estão com as pessoas que entraram nos kibbutzim, nas casas, onde os seus filhos foram mortos, onde as famílias foram mortas, onde os pais foram mortos. Eles encontraram um porão, um sótão escondido com os filhos e mataram os filhos. Essas pessoas que protestam estão junto com esses assassinos. Elas deveriam ter vergonha da sua posição.
Eles se negam a fazer a simples distinção entre as pessoas que atacam pessoas civis e que atacam terroristas, entre o Estado Democrático de Israel e o Estado governado pelo Hamas. Um dos diretores da inteligência dos Estados Unidos concluiu que o Irã está financiando os protestos dos Estados Unidos. Esses protestos, muitas dessas pessoas queimam a bandeira americana mesmo no 4 de julho. Muitas famílias em Israel estão lá para proteger as bandeiras americanas desses manifestantes. De acordo com tudo que sabemos, o Irã está financiando os protestos anti-Israel que estão acontecendo nessa cidade. E eu tenho uma mensagem a todos esses manifestantes. Quando os tiranos de Teherã que matam mulheres por não cobrirem as suas cabeças estão financiando vocês, vocês se tornaram idiotas úteis do Irã. Muitos desses manifestantes, alguns desses manifestantes, é realmente incrível. Alguns desses manifestantes estão levantando placas escrito gays por Gaza. Seria a mesma coisa que dizer galinhas pelo KFC. Esses manifestantes, eles cantam do rio até o mar, mas muitos deles não sabem qual rio ou qual mar eles estão falando. Eles não sabem a geografia, eles também não sabem a história. Eles chamam Israel de um estado colonial. Eles não sabem que a terra de Israel é onde Abraão, Isaac e Jacó estiveram e onde Davi e Salomão reinaram. Por quase 4.000 anos, a terra de Israel foi a terra natal dos judeus. Sempre foi a nossa casa e sempre será a nossa casa. Não é apenas os protestos na universidade que interpretaram isso errado, mas também as pessoas que estão comandando essas universidades. 80 anos depois do Holocausto, o presidente da Harvard e da Universidade da Pensilvânia e também da minha própria universidade, MIT, eles também se recusaram a condenar o genocídio de judeus. Vocês lembram o que eles disseram? Isso depende do contexto. Então deixa eu dizer para esses acadêmicos um pouco de contexto. Antissemitismo é o ódio mais antigo do mundo. Por séculos, os judeus massacrados sempre foram acusados das mais diversas coisas. De espalhar pragas, de envenenar ossos. Essas absurdas acusações antissemitas causaram o Holocausto.
Então, essas mentiras maliciosas fez com que por muitos séculos, agora essas mesmas mentiras estão sendo faladas sobre o Estado judeu. Tem muitas pessoas que pintam Israel como odiosa e preconceituosa, e que querem demonizar o Estado judeu e demonizar os judeus em todo o mundo. E não é segredo para ninguém que nós percebemos um aumento muito grande dos crimes contra os judeus pelo mundo. Quando nós vemos o antissemitismo acontecendo, nós temos que combatê-lo e condená-lo imediatamente. Isso não é aceitável. E não sejam enganados quando as mentiras sobre o Estado judeu vêm de pessoas acadêmicas que falam em palavras sofisticadas. Aqui está exatamente o ponto. O procurador da Corte Suprema Internacional acusou o Estado de Israel por ter massacrado a população de Gaza. Isso é completamente inaceitável e uma injustiça. Israel permitiu que mais de 4 mil caminhões pudessem chegar com ajuda humanitária a Gaza. São milhões de quilos de comida. Se os palestinos em Gaza não estão conseguindo ter comida suficiente, não é porque Israel está bloqueando, mas porque o Hamas está roubando essa comida. So much for that lie, but here's another. Isso foi suficiente para essa mentira, mas vamos para a próxima que eles falam. Estão acusando os exércitos de Israel de estar atacando de forma deliberada os civis. As forças de defesa de Israel jogaram milhares de panfletos, milhares de mensagens foram enviadas aos civis. Luca Bassani, acho que já tivemos uma boa ideia aí do discurso, um apanhado geral. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, muito prestigiado aí pelo Congresso norte-americano. Eu queria ouvir a sua opinião. Por que Netanyahu resolveu ir agora discursar no Congresso americano, agora que Joe Biden mostrou sinais de fraqueza e desistiu de se candidatar à reeleição? E por que ele visitou o ex-presidente Donald Trump, não é uma visita oficial, antes de visitar o presidente na Casa Branca? A vinda de Netanyahu é uma sinalização da fraqueza de Joe Biden nesse momento, no que diz respeito ao Oriente Médio? Eu quero ouvir a sua análise, Luca Bassani. Voltamos com você. Pois é, Capês, eu acredito que seja uma estratégia de tentar já prever o que pode acontecer. Ele sabe que Joe Biden tem no máximo 6 meses na frente dos Estados Unidos, de fato tem 6 meses porque não vai ser reeleito, e está tentando angariar já o apoio tanto dos republicanos quanto dos democratas, muitos desses congressistas também já participando das suas campanhas em seus estados, para que na próxima legislatura a ajuda em Israel seja garantida. Ele sabe que os empenhos dentro da faixa de Gaza e até mesmo com a possibilidade de uma guerra regional com o Hezbollah, com os Houthis no Iêmen atacando sempre, e até mesmo com aquilo que aconteceu com o Irã, mais de 300 drones de mísseis mandados para Israel, que foram abatidos, muitos deles por conta da ajuda dos americanos. Isso significa que o Estado de Israel está sendo constantemente atacado e que vai precisar, mais do que nunca, que essa aliança entre os dois países seja a mais sólida possível. Portanto, ele quer se mostrar para todos esses deputados e senadores aí presentes nessa sessão conjunta, porque ele sabe que perante a nação americana
Israel tem ainda muito prestígio. Apesar de parte da população jovem, urbana, se manifestar, isso representa uma minoria e muitos desses políticos utilizam também as próximas relações entre o Estado de Israel e o Estado dos Estados Unidos para fazer a campanha dentro das suas regiões menores, né, para os seus correligionários. Então, já pensando na frente, Netanyahu fala muito bem, ele que estudou no MIT, nos Estados Unidos, fala um inglês perfeito, que a gente consegue ver que se comunica muito fácil com todo o público presente e que provavelmente vai também utilizar isso dentro de casa para mostrar que essa ajuda cambaleante de Joe Biden aos israelenses durante os últimos meses pode se reverter e se tornar ainda maior caso volte Donald Trump, ou até mesmo por pressão do Congresso e do Senado, se tornar também a mesma ajuda caso Kamala Harris vença, apesar dela ter uma visão já mais diferente. Ela quer mais que a pouco ir abandonando essa visão de que os Estados Unidos e Israel agem de uma maneira única na sua política externa, até para responder ao seu eleitorado mais jovem que cobra mudanças. Mas, Luca, é coincidência ou não? A guerra começou com o ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro do ano passado. Coincidentemente, um dia e 40 anos, 50 anos e um dia após a guerra do Yom Kippur. Você sabe, eu estive lá, visitei os kibbutz atacados, massacrados. E por que Benjamin Netanyahu resolve fazer essa viagem para os Estados Unidos exatamente agora, fazer um discurso perante o Congresso Nacional, imediatamente após Joe Biden anunciar que não é mais candidato à reeleição? Por mais que seja um discurso ameno, ele se dirigiu ao Joe Biden respeitosamente, não lhe parece uma afronta com luva de pelica? Ou será que eu estou imaginando que anjinhos me contaram? Olha, Capês, segundo o que nós estávamos acompanhando, e eu até falei disso na semana passada, antes de se tornar público a desistência de Joe Biden, essa viagem para os Estados Unidos já estava marcada. Provavelmente, Netanyahu já teria informações de que, de fato, ele desistiria e quis fazer essa viagem nessa semana tão crucial. Eu acredito que, apesar do respeito que ele demonstrou por Joe Biden, dizendo da parceria e de se conhecerem por mais de 40 anos, que Joe Biden sempre foi um amigo de Israel, até se considera um sionista, né, um irlandês-americano sionista, Netanyahu foi muito esperto e indiretamente na fonte do dinheiro e na fonte do apoio. Por mais que os Estados Unidos, através do seu presidente, legitimem todo esse apoio a determinado país, quem aprova todos os projetos de lei, todos os pacotes de apoio militares, sejam através de armas, seja através de dinheiro, é o Congresso e o Senado. Então, ele se dirigindo direto aos legisladores primeiro, significa mostrar respeito para aquelas pessoas que, de fato, não são tão conhecidas pelo mundo, mas têm todo o poder de decisão para fazer com que mais ajuda financeira e militar chegue ao Estado de Israel durante os próximos meses e também no ano que vem, quando tivermos uma nova legislatura, na qual muitos desses representantes que estão aí hoje podem ser reeleitos. Luca Bassani conosco desde o início do programa, são 15 horas e 42 minutos, 20 horas e 42 minutos em Munique. Muito obrigado pela sua participação, Luca Bassani. Voltamos para o debate de assuntos domésticos aqui no nosso querido e amado Brasil. Obrigado.